Forte abraço a todos. Estamos aqui com o excelentíssimo presidente da República, presidente constitucional, doutor Célio Ferreira. Vai nos fazer algumas explicações aqui sobre a pandemia fake news do coronavírus, né? Uma pandemia inexistente, e que muitos estão indo após esse erro, né? Que é originário do desgoverno, do governo paralelo Jair Bolsonaro, e junto com a Organização Mundial da Saúde, né, e teve adesão de governadores e prefeitos, e infelizmente estamos com a população sendo feita de palhaço, né, tendo o dia a dia cerceado com diferentes ações de governadores e prefeitos, e trazendo um caos para o país, trazendo um prejuízo de mais de 22 bilhões por dia. E essa é a situação hoje do país. Então, eu gostaria que o doutor nos fizesse algumas explicações aqui a respeito desse coronavírus, doutor. Brasileiras e brasileiros, minhas companheiras e companheiros de jornada, o meu abraço. É impressionante como a humanidade hoje está sem a mínima capacidade de discernimento das coisas. Qualquer conversa que surja e seja encampada pelos meios de comunicação se torna uma verdade absoluta. Então é a coisa mais fácil que tem hoje de criar verdades, de transformar mentiras em doutrinas, em sistemas de escravidão, porque a escravidão ela não é física, a escravidão ela é moral, ela é intelectual. E nós estamos vivendo esse momento, não é só no Brasil, é um momento de mundo inteiro, porque tem, segundo a OMS, dos 193 países do mundo, nós estamos com a pandemia do coronavírus em mais de 160 países. Agora, para ter uma ideia do que é a falta de capacidade racional da humanidade, basta nós citarmos números, porque quando a humanidade fica sem capacidade de raciocínio, a gente recupera através da matemática. Então, temos de deixar o verbo, que se transformou em verborragia, e partir para os números. Aí, em números, a humanidade se compõe de 7 bilhões e 850 milhões de pessoas. Nessa massa, as estatísticas estão informando que tem 2,5, ou seja, 2 milhões e 500 mil pessoas infectadas. Nessas aí, 153 mil mortos, 565 mil curados. Agora, para ver o que é a mentira aqui dentro do Brasil. Antes desse novo ministro da Saúde assumir, eles diziam que o Brasil, em 217 milhões de pessoas, estava com 2.741.000 mortes por coronavírus. Aliás, isso é o que eles 43.079 infectados. Isso é a estatística de hoje que eles largaram isso daqui. Mas, antes disso, eles diziam que o número de infectados era 33 mil e que tinha ocorrido 2.100 mortes. Ora, só
de infectados por dengue é 1.500.000 pessoas. Só este ano, no Brasil, nós tivemos 473 mil casos de dengue, 231 mil mortes por dengue. E isso aí não é uma estatística fantástica. Nós temos uma média de 94 pessoas assassinadas por dia nos corredores de extermínio do SUS. Então, quem é que lançou? Da onde surgiu a pandemia do coronavírus? A pandemia do coronavírus surgiu da volta daquilo que nas escrituras sagradas chamam da guerra das potestades malignas, a guerra no espaço, o Armagedon. Os reptilianos, de várias centenas, milhares de anos aqui na Terra, depois deles terem feito a mutação genética deles para sair do corpo de lagarto para a forma humana terráquea, aí eles se dedicaram à busca do extermínio da raça humana na Terra para eles ficarem sozinhos aqui. Então é o que nós estamos passando, e a China estava já fazendo isso. A primeira dominação da humanidade foi através do sistema de comércio deles. A China se transformou num câncer de produção de quinquilharias, recebendo todo o lixo do mundo lá, processava esse lixo e devolvia para a humanidade, através das lojinhas de R$ 1,99. E nós estávamos meio em desespero, porque a China estava dominando tudo. Até Santo Sepulcro, em Jerusalém, até no próprio Vaticano, eles já tinham dominado as lojinhas lá de idolatria, de fabricação de imagens, era tudo fabricado na China. Então tinha de alertar o mundo para isso. E foi então que nós abrimos dos 8 laboratórios que eles têm de desintegração de vírus em busca da produção de um vírus letal para o extermínio da raça humana. Então resolvemos abrir, ou seja, arrombar o laboratório deles, nós chamamos de cofre. Arrombar o cofre deles de Wuhan. Por que de Wuhan? Estratégico, porque ali não tem vírus, ali tinha essência vital. Então a essência vital é o vírus desintegrado, até que ele perde a forma corpórea dele e se transforma então numa essência vital. Para entender bem isso aí, precisa compreender o sistema biológico solar, precisa saber como é que se compõe a criação, o que é a Via Láctea dentro disso, qual é a estrutura conceptiva da Via Láctea. Quer dizer, a partir da estrutura conceptiva dela, que é eixo, raio e ângulo. Então, a partir disso aí é muito complicada a coisa para uma população terráquea que não tem condição nem de raciocinar sobre uma bobagem como essa do coronavírus que tem aí. Todo mundo se submete, parecendo uma tropa de boi na mangueira, esperando a ordem de ir para o corredor dos frigoríficos. Não tem ninguém fora disso aí, raciocinando. Aí não tem como a gente ativar a humanidade sobre qualquer perigo que esteja rondando ela como espécie, como raça terráquea. E aí nós então partimos para isso. Vamos abrir um cofre e na abertura desse cofre nós estamos dando recado para a China que estamos de volta
para o acerto de conta. Eles vão entender isso e vão se reorganizar diferente. Enquanto eles se reorganizam diferente, nós cumprimos a missão aqui dentro do Brasil, estabelecemos o Brasil na liderança do mundo em lugar da China, com outro rumo para a humanidade. Então foi essa a razão da abertura do cofre de Wuhan. Os chineses viram imediatamente que quando aconteceu aquilo não era obra de sabotagem dos sistemas de inteligência ou de espionagem humana, terráquea. Imediatamente providenciaram o hospital de campanha para fazer face àquilo, porque a essência viral, ela não produz uma virose, ela dá como uma febre. Quer dizer, tem o mesmo sintoma, como eles notificaram a OMC, de que estava havendo muitos casos de pneumonia em Wuhan, todos eles o mesmo sintoma, um igual ao outro. Então, é isso aí, quer dizer, não é uma virose, não é uma doença ocasionada por vírus. A essência viral, aquele final que é vida. E aí, então, a OMC foi lá examinar a coisa, e enquanto estava fazendo esse levantamento, aí surgiu a propaganda dos velhos, que quase todo ano, nesta época, morre muito velho ali naquela região da Sardenha, na Itália, que é a região onde os velhos mais se agrupam depois da aposentadoria. Então surgiu aquilo lá e já começou daí, ligando o caso da China. E quando nós abrimos o cofre chinês lá, nós mesmos que comunicamos. Porque nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espírito. Então não precisa a gente sair por aí, pegar um telefone, ficar ligando para os meios de comunicação para fazer uma notícia sair. Não. Nós conhecemos todos os pontos de recepção sensorial da humanidade. E aí nós conversamos na cabeça dessas pessoas. Então elas recebem uma inspiração e aquela inspiração vai tomando conta do sistema neurológico dela e ela não aguenta mais e de repente ela conta aquilo. E daí o outro conta para o outro e o outro conta para o outro e daí está espalhada a ideia que a gente precisa. E foi assim que ocorreu o início da pandemia do coronavírus. Aí a própria China viu, quando aquilo estava acontecendo no mundo, a própria China viu a resposta que ela precisava dar para a gente. E aí, em combinação com o Bolsonaro, aqui então, aproveitaram para fazer a pandemia do coronavírus no Brasil. Eu estou falando isso por cima porque a denúncia aprofundada vai sair agora numa publicação por escrito, porque as pessoas vão ter de ler bastante isso aí para entender, porque nós queremos que todo mundo entenda a coisa. Então, a China, aí junto com o Bolsonaro, combinaram então de usar essa invenção do coronavírus para criar uma crise dentro do Brasil, para ver se suspendia o andamento do nosso programa de modificação da vida brasileira aqui. E é isso, então, que está ocorrendo. E aí, quando descobrimos isso, estava comprovado tudo direitinho, aí eu mesmo fui no Palácio do Planalto lá e entreguei para o Bolsonaro, eu tenho os recibos, os recibos ali de entrega, tudo. Entreguei para ele, passei isso para muita gente, deve ter nas redes aí. Eu coloquei o vírus inventado por Satanás aqui, tudo direitinho, e levei lá para ele. Eles receberam tudo, me deram o recibo, tudo direitinho. E aí, então, depois disso, o Bolsonaro aí mudou o discurso. Aí o Bolsonaro disse que não tinha mais vírus. E o nosso povo, sem cérebro, e até sem vergonha, porque um povo que tem um pouquinho de brio, ele não
não se submete desse jeito. Ele procura perguntar, não, como é que está acontecendo? Ontem você me disse que era assim, ou você é o chefe de Estado, aí eu está dizendo que não. Mas até agora ele começou a sustentar daí o contrário disso. Eu disse para ele que ele era o vírus, tá? Coronavírus, e ele admitiu, passou a dizer que era mesmo, assumiu a coisa, entreguei em mãos para ele, ele assinou, não, eu sou mesmo isso aí, e começou a dizer que era. E aí ninguém perguntou nada. O que aconteceu? E aí ele jogando a culpa no secretário, no ministro da saúde dele, e aí jogando a culpa nos governadores e prefeitos, não foi nada disso. O Bolsonaro inventou isso quando voltou dos Estados Unidos. Aí inventou que 20 membros da comitiva dele para os Estados Unidos tinha pegado coronavírus nos Estados Unidos. Daí lá nos Estados Unidos, o governador lá de onde ele foi desmentiu que lá não tinha coronavírus nenhum. O próprio presidente Trump disse que não havia coronavírus nenhum nos Estados Unidos. E aí, ele já tinha estabelecido aqui a pandemia. Com o decreto número 10.220, de 5 de fevereiro de 2020, o decreto número 10.277, de 16 de março, o decreto número 10.284, de 20 de março, o decreto 10.300, de 30 de março, o decreto 10.311, de 3 de abril, e o decreto 10.312, de 4 de abril. Então, foi o Jair Messias Bolsonaro, por esses decretos aqui, que criou o coronavírus no Brasil. E aí, é claro, quando o presidente da República decreta, tem o artigo 124 da Constituição que estabelece que a saúde pública é obrigação da presidência da República com os governadores de Estado. E aí ele decretou aqui que havia uma epidemia de coronavírus no Brasil, os governadores todos seguiram. E aí os prefeitos seguiram os governadores. É o que a Constituição estabelece. Aí esse vagabundo, crápula, sem vergonha, cafajeste, enfim, não tem qualificação. A qualificação desse sujeito aí é isso que a gente já vem dizendo há tempo. Um estrume despencado das latrinas do inferno. Não tem o que se dizer, porque dentro do sistema biológico solar não se encontra identificação para esse sujeito. Foi ele que fez. Ele nunca mencionou esses decretos aqui. E aí, então, o que a gente tinha de fazer? Diante disso aí, no dia 31 de março, então foi feito o decreto interventorial constituinte de estado de sítio. Foi colocado o país, então, em estado de sítio. E aí foi instituído o general Braga Neto, o executor do estado de sítio. Ele aceitou a instituição dele e a responsabilidade do estado de sítio está sobre os ombros dele. Por isso, então, no dia 20 de abril, o general Braga Neto recebeu o nosso ato interventorial constituinte convocatório, que instala a nação em reação de autodefesa da Constituição e legítima defesa da população, da família, dos velhos e da pátria, no estado de sítio instaurado pelo decreto tal, perante o Comando Operacional do Estado de Sítio, o excelentíssimo senhor general de Exército Walter Braga Souza Neto, respectivo comandante, perante o Supremo Tribunal Federal em sua esfera de Corte Constituinte e a distribuição pela Casa Civil. Está aqui o decreto, sacramentadinho, e dentro dele, então, está determinado ao órgão executor do estado de sítio que tome as providências, começando com a prisão do monstro que ele nomeou como seu ministro da Saúde.
Então, está no decreto aqui, está dito que entre Jair Messias Bolsonaro e Nelson Teich se arrola o excelentíssimo senhor general do Exército Walter de Souza Braga Neto, se optasse pela tirania oligárquica comunista canibal reptiliana transnacional corporativa terrorista de bandidos, contra a nação massacrada, contra a pátria destruída e contra a divindade da vocação militar que o sublima como ministro de Deus, contra Jair Messias Bolsonaro e Nelson Teich, em favor de 13,5 milhões de velhos brasileiros sentenciados à morte pelo crime de terem envelhecido construindo a pátria, para abrigo do suceder-se das gerações, na execução do propósito de Deus de povoamento da eternidade, através da concepção, da adolescência, da juventude, da velhice e do esgotamento biológico amparado pelo amor ao próximo como a si mesmo. Nessa hipótese, o senhor general do Exército, Walter Braga Neto, que ao aceitar o encargo de órgão executor do Estado de Sítio no Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil, renunciou o aninhamento nos cofres públicos do Exército como jagunço e capastro de bandidos, e firmou com o povo no exercício direto do poder o encargo constituinte de autodefesa da Constituição na defesa armada imediata de 13,5 milhões de velhos expostos à eliminação quando precisarem do SUS. Seria o primeiro a perecer na reação de legítima defesa da nação em seus velhos. Ficam as Forças Armadas, convocados no órgão executor do Estado de Sítio, general Walter Souza Braga Neto, sob notificação de que o povo, no exercício direto do poder, no Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil, garantirá o amparo à Constituição aos seus 13,5 milhões de velhos, dentro da fé cristã identificada pelos mandamentos de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Perante o conselho dos anciões, resolva a tua demanda, pela sabedoria que há nos velhos. Ainda que tenha de ser o socorro humanitário, para cuja eventualidade o povo está com o custeio já notificado ao Banco Central. Então, o que está ocorrendo? A coisa mais monstruosa de toda a história humana, que eu mesmo fiz um levantamento para ver se nós tínhamos um antecedente de um caso desse. Não temos. Aconteceu a primeira vez aqui no Brasil, de um sujeito se dizendo ministro da Saúde, que não é um bandido, quadrilheiro, mas ele está aí como ministro da Saúde. Onde ele vem aqui sem nenhum constrangimento, dizendo que, até vou ler, que é repugnante. E você tem uma outra coisa que é fundamental, isso aqui do Jair Bolsonaro no ministro dele, é que como você tem dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolha. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, sei lá, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir lá é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente.
e o outro é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então, são duas coisas importantíssimas na saúde hoje. O dinheiro é limitado e você tem de trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, né? Então, ele está dizendo que o Ministério da Saúde, da bandidagem terrorista no país, acode os jovens. Os velhos, eles matam. E o argumento deles para isso é que o velho está no final da vida. Só que o velho, quando está no final da vida, o jovem só tem vida porque o velho construiu o meio ambiente para isso. Senão ele nem teria nascido. Então, aí vem a monstruosidade desse grupo de bandidos, mostrando o tipo de elementos que assumiu a tirania no Brasil. Então, é uma monstruosidade que encontra amparo na Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela surgiu em dia 7 de setembro de 1948. Até a década de 80, ela prestou algum serviço para a humanidade. Mas, dali para cá, ela se transformou num antro de bandidos. Para vocês terem uma ideia do que eu já falei esses dias aqui, a Organização Mundial da Saúde, ela gasta muito mais em viagens, em orgias, com as suas quadrilhas, do que com a sua obrigação de saúde pública. Então, ela é financiada por contribuições dos Estados-membros e doadores vários. Nos últimos anos, o trabalho da OMS tem envolvido de forma crescente a colaboração com entidades externas. Existe atualmente cerca de 80 parcerias com organizações não governamentais. E, pasmem, a indústria farmacêutica, bem como fundações como a Fundação Bill e Melinda Gates e a Fundação Rockefeller. Com efeitos, as contribuições voluntárias para a OMS por governos locais e nacionais, fundações e ONGs, outras organizações da ONU e o próprio setor privado excedem atualmente as contribuições estabelecidas pelas cotas de 193 membros. Isto quer dizer, a OMS se transformou num antro de bandidos. Não se preocupa mais com saúde pública, e sim em criar doenças para que a indústria farmacêutica fature alto para manter essa bandidagem. Junto com a indústria farmacêutica, que é uma das subvencionadoras da OMS, tem a Fundação Bill Gates, Melinda Gates e a Fundação Rockefeller. Todo mundo sabe quem é Rockefeller na bandidagem do sistema financeiro internacional que escraviza a humanidade. Então, a partir desses alicerces, estamos hoje com a pandemia do coronavírus. Eu, esses dias, no Ministério da Saúde, eu fui pessoalmente e berrei lá dentro. Eu queria que me levassem, e até hoje estou desafiando agora. Eu quero que esses bandidos do Ministério da Saúde me levem aonde tem um foco de epidemia de coronavírus, para mim pegar o vírus lá. Gritei lá dentro, não teve ninguém que me levasse num foco de epidemia. E agora eles vêm dizer aqui que o Brasil
no Brasil já morreu. Aqui a estatística de hoje, no Brasil, 2.741 mortes e 43.079 infestados, estatística de hoje. Crápulas sem vergonha, você tem 2.741 mortos aqui, me levem então aonde esses mortos morreram, porque tem vírus lá. Eu quero pegar o vírus. Já ofereci 1 tonelada de ouro, 22 quilates, para quem me apresentasse no mundo um único foco de epidemia viral por coronavírus. Ninguém se apresentou. Foi um desafio através de embaixadas, de ONU, de OMS. Então agora, você tem 43.079 infectados aqui. Por que que não me levaram na frente de um infestado desse para me espirrar na cara? Para me pegar o vírus do... Não existe. O que está existindo aí é uma forma de roubo do povo. Tem a notícia de que esse vagabundo que está dizendo que é ministro mandou 20 aviões buscar máscara na China. Quantos milhões de máscaras veio aí? E esse dia eu recebi um telefonema de uma pessoa de Santa Catarina me dizendo que tinha uma confecção e que estava falindo, porque não estava mais havendo encomenda. E para ele o coronavírus foi uma benção. Falando, rindo para mim. Olha, em um mês, paguei tudo minhas dívidas e estou com dinheiro no bolso, só fazendo máscara para coronavírus. E tem encomenda já de várias prefeituras, de tudo, que aprovaram que a minha máscara está dentro da moda. E aí vem a China, então, faturando, já imaginou? 2 aviões mandados para a China para trazer máscara. Quantos milhões de máscara vem? Na base de R$10 cada uma. E aí, esses mentecaptos, que não merecem nem o nome de seres humanos, porque quando chega a esse grau de desprovimento racional, a pessoa não é bicho e nem gente. É uma coisa andante. Alguma coisa que está infestando o sistema biológico solar, porque não é nada. Um espírito que morreu. Isso na informação de Jesus, que o espírito não morre quando a pessoa morre fisicamente. O espírito morre quando ele encarna num corpo morto. E é esses corpos mortos que estão aí, sem cérebro. Doutor, na Coreia do Norte não chegou lá a propaganda do coronavírus, então não tem notificado nenhum único caso lá? Nenhum único caso, por quê? A Coreia do Norte não aceita a publicidade do mundo capitalista. Então não entrou o coronavírus lá. E também tem outra. Os paizinhos pobres da África também não tem coronavírus. Não tem, porque não tem o que vender lá, eles não têm dinheiro para comprar, eles não podem comprar automóveis, não podem nada. Então não tem coronavírus. Nas ilhas também, tem 18 ilhas aí também, que o povo viu lá de pescaria, também não tem coronavírus. E aqui, se você for ali no plano piloto, ali, você vai ficar apavorado. Eu passei esses dias lá, tinha mais de 100 pessoas dormindo lá embaixo das árvores, na calçada e tudo. Quer dizer, gente que não teve mais como manter, quer dizer, o barraco, porque agora, nas favelas, aí o dono do barraquinho estava lá, não pagava o aluguel, mandou que ele saísse. E aí não tinha para onde ir. Isso eles dizendo para mim. Saímos de lá, fomos para baixo de um viaduto, mas lá no viaduto já tinha gente aí, tinha de pagar para eles um espaçozinho para nós botar ali o forro e dormir. A gente pagou uma noite, na outra noite não tinha nada, mas eles mandavam ir embora então, porque eles eram dono do ponto. Aí chegava lá numa outra beiral de casa, já tinha outro lá, está acontecendo assim. O único lugar ainda não tem, nós viemos aqui para tomar posse e fazer a mesma coisa, é aqui, é lá ao lado do Correio, lá para baixo da W3, tem um espaço
entre os edifícios ali, e mais de 100 pessoas estavam marcando espaço ali, ponto, para daí fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Não, quem chega aqui agora, o espaço é nosso, quer dormir aqui, tem que pagar. É desse jeito. Tragédia econômica que está Tragédia terrível. Aí, bota o meu pessoal no Brasil inteiro para levantar a situação. De toda parte vem informação que está pior do que aqui. E a gente TV não é malandro, não é vadio. A pessoa começa a falar com a gente e de repente começa a chorar. Não tem mais como sobreviver aqui. Aí o que esses bandidos fazem? Vêm com essa conversa aí. Para acabar de massacrar a população. Né? Massacrar a população. Aí está o velhinho aqui, com o abacaxi no colo. Quer dizer, fui eu que produzi na Constituição lá o perdão. Agora estou eu aí com essa população. Eu sou humano como qualquer outro. 14 anos, meu pai já me ensinou a tirar o fundo de 1 litro pelo bico com 38. Então, é claro que eu sou judeu sarraceno do sangue quente. E aí, eu vejo aquilo lá. O ímpeto humano que eu sinto é de começar a fazer uma limpeza sem perguntar nada. Mas aí, essa bandidagem que está aí precisa passar por um processo legal. Fui eu que escrevi isso na Constituição também. Então tem de prender. E daí tem de mandar lá para a Ilha das Cobras. E aí eles têm de responder o processo legal. E como é crime de lesa pátria, crime contra a humanidade, eu tenho certeza que o tribunal que vai julgá-los vai condená-los à morte. Mas aí não sou eu, é a polícia e a justiça. Só que no momento agora, eu até deixei de passar lá, porque nenhum ser humano aguenta ver aquilo ali. Crianças ali naquele meio, aqui chove todo dia, aquele povo lá molha o forrinho que ele tem ali, e ele tem de dormir com aquela coisa ali mesmo. E daí aparecia, tá cheio, esse furgão do governador aí, criaram mais uma corja de vagabundo, aninhado nos cofres públicos, para ir conversar com o povo de rua. Isso aí é o estado que a gente fica. E esses ali, José, eles gordos, bonitos, desembarcando daqueles furgão, o povo não quer nem saber de conversar com eles. Eles não têm nada que oferecer, a não ser levar para uma casa, mas daí não tem, porque o pessoal já está me contando, que eu quis saber, por que vocês não querem saber? Porque o máximo que eles dão é levar nós para as casas aí, que tá cheio de gente, um dormindo por cima do outro lá, e todo mundo brigando lá por um espaço e não tem o que comer. Nós queria algum lugar, inclusive dizendo, se o senhor tem um beiral lá na sua casa, e alguma coisa para fazer, não somos bandidos, não somos vagabundos, nós vamos lá, fazemos o que o senhor quiser. E deixa nós num beiral que não chova tanto como chove aqui. Que situação que está o povo, hein? O nosso país. Então, o país está em estado de sítio por causa disso. E é claro que o general Braga Neto é um dos grandes brasileiros que, se pudesse falar, ele falaria como eu estou falando. Ele é hoje a autoridade máxima do Brasil no estado de sítio. Ele é o executor do estado de sítio. A qualquer momento vai começar a notícia. A pandemia do coronavírus vai ser substituída por uma pandemia de justiça.
aquela justiça direta estabelecida por Deus. Lá nas Escrituras Sagradas, onde está escrito: o soldado não carrega arma para enfeite, mas porque ele é ministro de Deus para matar os que praticam o mal. Então, comecem os bandidos no poder a pensar nisso e aceitem a minha recomendação. Fujam enquanto a gente está preparando a recuperação do Palácio do Planalto para iniciarmos a salvação da nação brasileira. Fujam enquanto tem tempo. Deus abençoe a todos e guarde essa pobre nação. Muito obrigado.